Eu encontrei uma mulher amarrada numa árvore, com uma placa dizendo infértil. Disseram que voltariam para terminar o serviço. Eu podia ir embora, mas naquele momento eu tive que decidir: salvar aquela vida ou carregar essa culpa para sempre. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Eu saí de casa naquela manhã sem olhar para trás. Não foi descuido, foi decisão. Porque quando um homem olha para trás demais, ele para, e eu não podia parar. Tinha dívida para pagar, cartório para assinar e um passado que eu estava tentando enterrar debaixo de cada légua de chão que eu pisava. O sol ainda estava baixo quando selei o branco. Ele me olhou com aquele jeito que os cavalos têm. Olho grande, quieto, como se soubessem mais do que a gente. Passei a mão no pescoço dele mais por hábito do que por carinho. Não que eu não gostasse dele. Mas o carinho tinha ficado mais difícil nos últimos anos. Tudo tinha ficado. Vamos, Branco. Ele saiu devagar, como sempre. Nunca foi um cavalo apressado. Era um animal que entendia o tempo da terra, esse tempo lento, pesado, que faz a poeira levantar em nuvem fina e baixa nas estradas de chão. O cachorro veio atrás. Faísca, eu chamava. Um vira-lata amarelo que tinha aparecido na fazenda 3 anos atrás, magro, cheio de carrapato e que nunca mais foi embora. Nunca pedi que ficasse. Mas ele ficou. Às vezes a vida manda companhia que a gente não pediu e não merece. A fazenda ficava nos fundos do município de São Luís do Norte, ali naquele meio de Goiás que o povo de cidade não conhece e não quer conhecer. Terra boa quando tinha chuva. Quando não tinha, era só pó e silêncio. Eu tinha herdado aquelas terras do meu pai, que herdou do avô, que desbravou com as próprias mãos numa época em que a coragem era a única moeda que valia. Mas herança não paga banco. E banque não espera memória. Tinham-se passado 4 anos desde que Dalva morreu, 4 anos de seca por dentro e por fora. No primeiro ano eu ainda tentei. Plantei, colhi mal, replantei. Pedi empréstimo achando que a próxima safra ia salvar tudo. Não salvou. No segundo ano vendi o gado. No terceiro vendi o trator. No quarto, neste ano, neste dia, eu estava indo assinar a venda do último pedaço da terra. Não era tudo. Era o resto. E o resto era suficiente para quitar o que eu devia e ainda sobrar alguma coisa para eu ir embora sem ser perseguido. Ir embora para onde? Eu não sabia. Mas ficar ali, entre aquelas paredes que ainda cheiravam a ela, entre aquelas árvores que ela tinha plantado, entre aquelas manhãs que eu acordava, esquecido por um segundo que ela não estava mais. Não. Ficar ali estava me matando de um jeito que nenhum médico sabe diagnosticar. A estrada de terra era comprida e vermelha. O cerrado dos 2 lados, árvores tortas, cascas grossas, um verde que não é exuberante, mas que é honesto. O cerrado não mente. Ele é exatamente o que parece. Duro, resistente, cheio de vida escondida embaixo da superfície seca. Eu conhecia cada curva daquela estrada. Tinha percorrido ela a vida inteira, na infância correndo atrás do pai, na juventude indo às festas de Trindade, na fase adulta levando Dalva na garupa quando o carro enguiçava. Depois dela, percorrendo sozinho, sem destino, só para não ficar parado dentro de casa. O Branco ia devagar. Faísca farejava as beiradas. E eu ia pensando no nada, aquele nada ensurdecedor que ocupa a cabeça quando a gente não quer pensar em nada de verdade. Foi quando o Branco parou. Não foi um freio gradual. Foi uma parada brusca, firme, como se o animal tivesse visto uma parede no meio do caminho. Eu quase fui para frente, segurei nas rédeas, endireitei no selim. Ô, Branco! Que foi? Ele não se moveu. Olhei para frente. A estrada seguia reta, a terra vermelha, o cerrado dos 2 lados. Nada. Nenhum bicho atravessando,
Nenhuma cobra enrolada no chão, nenhum buraco à vista. Faísca tinha parado também, o pelo arrepiado. O focinho apontado para dentro da mata, à esquerda, rosnou baixo. Aquele rosno de alerta, não de briga. O rosno que diz, tem algo errado aí. Eu fiquei quieto, e foi então que percebi, estava silencioso demais. Não é que o cerrado fosse barulhento, mas ele tinha som. Tinha cigarra, tinha bem-te-vi, tinha o vento batendo nas folhas duras das lixeiras e dos ipês. Tinha sempre alguma coisa. O silêncio total no cerrado é coisa rara, é presságio. Naquele trecho da estrada não havia nada, nenhum pássaro, nenhum inseto. O vento tinha parado como se a própria natureza estivesse segurando a respiração. Senti um frio que não era do clima, porque o clima estava quente, úmido, com aquele peso de tarde iminente mesmo sendo manhã ainda. Era um frio de dentro. Olhei para o lado esquerdo. A mata fechada, galhos entrelaçados, sombra espessa. Não dava para ver mais de 10 metros, mas alguma coisa lá dentro estava errada. Eu não sabia o que era. Não consigo explicar melhor do que isso. Era como quando você entra numa casa e sente que ela está vazia de um jeito diferente do normal. Não é só ausência de gente, é ausência de algo que deveria estar ali. Anda, Branco. Ele não andou. Toquei os calcanhares nos flancos. Nada. O cavalo de um fazendeiro velho é teimoso, mas o Branco não era turrão, era obediente. Tinha 22 anos e nunca tinha me dado trabalho. Se ele estava parado, era porque ele tinha razão. Fiquei ali por um momento olhando para a mata. Tinha uma decisão para tomar. Podia contornar o instinto, dar uma cutucada mais firme, forçar o animal a seguir, chegar no cartório, assinar os papéis, receber o dinheiro, liquidar as dívidas e seguir para qualquer lugar que não fosse aquele. Ou podia descer. Fiquei quieto mais um instante. O suor escorria pelo pescoço. Uma garça passou alto lá em cima, cortando o céu cinzento. O cheiro de terra vermelha e de capim ressecado preenchia tudo. Então eu ouvi. Não era voz, não era grito. Era um som quase imperceptível, como alguém tentando respirar sem fazer barulho. Um sussurro involuntário, daqueles que o corpo emite quando está no limite e não consegue mais se conter. Era humano. Eu fechei os olhos por um segundo. Respirei fundo. Desci do Branco devagar, com aquele rangido no joelho que já era constante fazia anos. Os pés tocaram a terra vermelha. O calor subia do chão. Amarrei o cavalo num galho à beira da estrada. Faísca me olhou, esperando. Fica aí. Entrei na mata. A sombra da mata fechou em cima de mim como uma porta. De fora, o cerrado parecia apenas denso. Por dentro, era outro mundo. A luz do sol entrava em fatias finas entre os galhos, desenhando listras no chão de folha seca e terra escura. O cheiro mudava. Não era mais o cheiro aberto da estrada, aquele cheiro de pó e calor. Era um cheiro de umidade represada, de humus, de coisa viva e coisa morta, dividindo o mesmo espaço. Eu andei devagar, não porque tinha medo, ou porque não tinha. Andei devagar, porque é assim que se entra num lugar que ainda não revelou o que guarda, com cuidado, com respeito, como quem sabe que a pressa é inimiga da sobrevivência. O chão estava coberto de folhas ressecadas, e cada passo meu fazia um barulho seco, estalo de quem não tem como ser invisível. Isso me incomodou. Se havia alguém ali, qualquer tipo de alguém, eu já estava sendo ouvido. Faísca não tinha ficado onde mandei. Estava 2 metros atrás de mim, grudado nos meus calcanhares, o pelo ainda eriçado, o rabo baixo. Não era o comportamento de um cachorro que fareja caça. Era o comportamento de um cachorro que sabe que o perigo não é ele que está perseguindo. É ele que está sendo. Parei, escutei, nada. O mesmo silêncio errado de antes. E então, mais à frente, entre 2 troncos de jatobá que tinham crescido um em direção ao outro como 2 velhos se curvando para conversar, eu vi. Primeiro vi a cor.
O branco sujo de um tecido que já tinha sido claro e virou cinza com terra, com suor, com tempo. Depois vi a forma, uma figura ajoelhada, imóvel. Os braços puxados para trás, presos ao tronco de uma árvore que ficava no centro daquele pequeno claro, que a mata abria ali, quase como uma sala improvisada no meio do cerrado. Parei completamente. Meu cérebro demorou um segundo para processar o que os olhos estavam mandando. Não era coisa que se espera ver num dia qualquer, numa estrada de terra do interior de Goiás, no meio de uma manhã que começou igual a todas as outras. Era uma mulher, amarrada. As cordas eram grossas, do tipo que se usa para amarrar carreta ou prender boi pesado. Não era descuido, era intenção. Quem amarrou, amarrou para segurar. Os nós eram múltiplos, espalhados, dos pulsos até os cotovelos, das canelas até os joelhos. Ela estava ajoelhada no chão seco, o corpo inclinado levemente para frente pelo peso das cordas que prendiam os braços ao tronco atrás dela. Tinha um pano escuro amarrado em volta da boca e tinha uma placa, uma tábua simples de madeira pregada no tronco acima da cabeça dela com 2 pregos enferrujados. E nessa tábua, escrito com tinta preta, grossa, sem vacilo de quem escreveu: infértil. Fiquei parado onde estava por um momento que não sei dizer se foi longo ou curto. O tempo fez aquela coisa estranha que faz quando a realidade apresenta algo que a mente recusa processar de imediato. Eu tinha 58 anos. Tinha visto muita coisa. Seca que matou gado e esperança junto. Vizinho que perdeu filho na estrada. Amigo que foi preso injustamente e saiu outro de dentro da cadeia. Tinha visto Dalva definhar por 2 anos numa cama de hospital antes de ir embora de vez. Mas aquilo ali, aquela palavra pregada acima de uma mulher amarrada, como uma etiqueta num produto descartado, aquilo eu não tinha visto. E senti, naquele instante, que nunca mais ia conseguir desver. Me movi devagar em direção a ela. Faísca ficou no lugar, sentado, farejando o ar com a cabeça levantada. Quando cheguei a uns 4 metros, a mulher levantou o rosto. Não foi um movimento rápido, foi lento, pesado, como quem carrega o peso do próprio pescoço. Os olhos estavam semicerrados, inchados, com o inchaço de quem chorou muito ou levou pancada, ou as duas coisas. O cabelo estava solto, embaraçado, com galhos pequenos e folhas presas nas mechas escuras. Ela me viu e não gritou. Não tentou se debater. Não fez o que a maioria das pessoas faz quando vê alguém depois de muito tempo acuada. Não demonstrou alívio imediato, aquele alívio ruidoso de quem finalmente pode soltar o que estava segurando. Ela apenas me olhou. E foi esse olhar que me desfez por dentro. Era o olhar de quem já foi abandonado antes, não uma vez, várias. Era o olhar de quem aprendeu a não acreditar no socorro antes de ele ser real, porque acreditar cedo demais dói mais do que não acreditar nunca. Era um olhar que dizia sem palavras: eu sei que você provavelmente vai embora. Já vi isso antes. Pode ir. Ajoelhei na frente dela. Tirei o pano da boca com cuidado, como se o gesto brusco pudesse quebrar alguma coisa frágil. Ela puxou o ar com uma força que doeu de ouvir. Uma respiração de afogada chegando à superfície. Abriu a boca, fechou, abriu de novo. Os pulmões trabalhando com aquela urgência de quem ficou sem espaço por tempo demais. Por um momento, nenhum dos dois falou. Só o som da respiração dela, ofegante, e o barulho distante de uma periquitinha que pousou em alguma árvore longe dali. O primeiro pássaro que eu ouvia desde que tinha parado na estrada. Eles voltam em menos de 20 minutos, ela disse. A voz era rouca, partida, mas firme, aquela firmeza de quem usou o tempo amarrado para pensar, para decidir o que ia dizer primeiro quando pudesse falar. Não tinha desperdício naquelas palavras. E dessa vez, não vão deixar testemunha.
Senti o estômago contrair, olhei ao redor devagar, a mata ao redor do claro, os troncos, as sombras, os espaços entre as árvores onde qualquer coisa podia estar parada e eu não veria. O silêncio voltou a pesar. Não era mais o silêncio de antes, o silêncio vazio. Era um silêncio habitado, como se a mata estivesse cheia de coisa que eu não estava vendo. "Por que fizeram isso com você?" perguntei. Ela demorou. Não era a hesitação de quem não sabe, era a hesitação de quem sabe demais e precisa escolher o quanto vai entregar de uma vez. Os olhos foram até a placa. Ficaram lá por um segundo. Voltaram para mim. "Porque eu não posso ter filhos", disse ela. A voz falhou na última palavra, não de choro, de raiva contida. "E para eles, isso me torna inútil." Fiquei quieto. Aquela palavra na tábua continuava queimando no meu campo de visão, mesmo quando eu não estava olhando para ela. Infértil. Escrita daquele jeito, naquele lugar, com aquela intenção. Não era um diagnóstico médico. Era uma condenação. Era alguém decidindo, com tinta e prego, que aquela mulher não merecia espaço no mundo. E, de repente, sem que eu quisesse, sem que eu tivesse me preparado para isso, eu pensei em Dalva. Pensei nela numa tarde de setembro, sentada na varanda, olhando para o quintal com aquele olhar que ela tinha quando estava em algum lugar que eu não alcançava. Eu tinha perguntado o que ela estava pensando. Ela tinha sorrido e dito: "Nada, Armando, besteira." E eu tinha acreditado. Tinha voltado para dentro de casa e continuado com o que estava fazendo. Só anos depois eu entendi o que era aquele olhar. E não dava mais para perguntar. Fechei os olhos por um segundo. Quando abri, eu já sabia o que ia fazer. Não foi decisão racional. Não passei por etapas, não pensei prós e contras, não calculei risco. Foi a mesma coisa que acontece quando a gente vê um animal preso numa cerca de arame e simplesmente começa a trabalhar para soltar. Não pensa, faz. Tirei o canivete do bolso da calça. A lâmina tinha fio ainda bom. Eu tinha o hábito de afiar toda semana, mais por ritual do que por necessidade. Comecei pela corda dos pulsos. Era grossa, de sisal, apertada com nós duplos. A faca trabalhou devagar, cortando fibra por fibra. A mulher ficou quieta enquanto eu cortava, apenas com aquela respiração ainda irregular, controlando o corpo que queria tremer. Quando a primeira corda cedeu, ela soltou um som involuntário. Não era alívio, era dor. O sangue voltando para a circulação nas mãos, que tinham ficado tempo demais comprimidas. Fui para as cordas das pernas. "Você não devia ter feito isso", ela disse enquanto eu trabalhava. "Eu sei", respondi. E era verdade. Eu sabia. Sabia que aquilo tinha consequência. Sabia que eu estava entrando em algo que não conhecia, contra alguém que eu não sabia quem era, num lugar onde eu podia gritar e ninguém ia ouvir. Mas o canivete continuou cortando. A última corda cedeu. Ela demorou para reagir. Ficou na mesma posição por uns segundos, como se o corpo precisasse de autorização para acreditar que estava livre. Então os braços caíram para frente, pesados, sem controle ainda. O corpo oscilou. Eu segurei pelo ombro antes que ela fosse para o chão. Ela se equilibrou. Fraca, mas firme. Olhei para ela de perto pela primeira vez. Tinha uns 35, 40 anos. O rosto marcado, não de velhice, de sofrimento recente. Um corte pequeno na testa, seco. Marcas roxas nos pulsos onde as cordas tinham ficado. "Quem são eles?" perguntei. Ela olhou ao redor antes de responder. Instinto de quem aprendeu que as paredes têm ouvido, e no cerrado, as árvores também. "Gente que manda aqui", disse em voz baixa. "Gente que ninguém enfrenta." Fez uma pausa. Pareceu estar decidindo mais uma vez o quanto ia contar. "Eu vi coisas que não devia ter visto. Eles matam animais, vendem, escondem tudo. E quem descobre?" Não terminou a frase. Não precisava. Com a mão que ainda mal obedecia, ela alcançou dentro do vestido rasgado e tirou um celular envolto em plástico grosso, amarrado com fita adesiva.
O tipo de embalagem improvisada que se faz quando se sabe que vai passar por condições ruins e não pode perder o que está dentro, colocou na minha mão. Aqui tem prova de tudo. Olhei para o celular, depois para ela, depois para o celular de novo. Entendi então o tamanho real do que eu tinha entrado. Aquilo não era uma briga de vizinho. Não era um caso de violência doméstica que eu tinha interrompido por acaso. Era algo maior, com mais gente envolvida, com interesses que eu não conhecia e que iam além do que eu podia imaginar parado ali naquela clareira do cerrado. Aquele celular era o motivo pelo qual ela estava amarrada naquela árvore, e agora estava na minha mão. Faísca rosnou, baixo, urgente. O tipo de rosno que não é aviso, é alarme. Eu levantei a cabeça. A mata continuava igual, mas o silêncio tinha mudado de novo. Ficado mais denso, mais próximo, como se tivesse se espremido entre as árvores e chegado mais perto de onde nós estávamos. Temos que sair daqui agora, disse. Ela assentiu, mas quando tentou se levantar, as pernas não colaboraram de imediato. Segurei o braço. Ela se ergueu devagar, instável, com aquela dificuldade de quem ficou numa posição por horas demais. Você consegue andar? Consigo, respondeu. O tom era o de quem vai conseguir mesmo que o corpo diga que não. Comecei a andar de volta em direção à estrada. Ela foi do meu lado, uma mão no meu antebraço para não cair. Faísca foi na frente, o pelo ainda eriçado. Eu estava olhando para o caminho quando ouvi. Um galho, quebrando, seco, próximo. Deliberadamente lento. O tipo de barulho que não é acidente, é anúncio. Parei. Ela parou. Faísca parou e dessa vez não rosnou. Ficou absolutamente quieto, o que era pior. O barulho tinha vindo da direita, a uns 15 metros. Atrás de um conjunto de troncos e arbustos que eu não conseguia ver através. Fiquei imóvel, respirando pelo nariz, devagar, sem fazer barulho. Nada se moveu. Mas eu sabia, com aquela certeza que vem de anos vivendo no campo, de noites escutando o que a escuridão esconde, de um instinto que a cidade mata nas pessoas, mas a terra mantém vivo. Eu sabia que tinha alguém ali, parado, nos observando, esperando. E eu tinha acabado de perceber, tarde demais, que desde o momento em que entrei naquela mata, eu nunca tinha sido o único que sabia que os outros estavam ali. Eles também sabiam que eu estava. Tem um instante entre o perigo e a reação que dura menos de um segundo e parece uma vida inteira. É o instante em que o corpo decide antes da cabeça, em que a adrenalina sobe pelo peito como água quente, e os sentidos afiam de um jeito que no dia a dia normal a gente nem sabe que é capaz. Eu conhecia esse instante. Tinha vivido ele algumas vezes, uma vez com uma onça, 2 vezes com um homem. E toda vez era igual. O tempo esticava, o mundo ficava nítido demais e alguma coisa primitiva assumia o controle. Naquele momento, entre os troncos do cerrado, com um galho quebrado ainda ecoando no silêncio, esse instante chegou. Não me movi imediatamente. Movimento brusco era exatamente o que eu não podia fazer. Fiz o oposto. Fiquei mais quieto ainda, quase sem respirar, e deixei os olhos varrerem devagar o espaço entre as árvores à direita. 15 metros de mata fechada, sombra espessa, luz entrando em ângulo baixo, criando mais escuridão do que clareza. Nada se mexia, mas tinha alguém ali. Eu sabia. A mulher ao meu lado também sabia. Eu sentia pelo jeito que os dedos dela tinham apertado meu antebraço. Não era o aperto de quem pede ajuda. Era o aperto de quem segura a respiração e tenta não fazer nenhum barulho que possa ser ouvido. Faísca continuava imóvel, focinho apontado para a direita, pelo na nuca levantado. Contei mentalmente. 1, 2, 3. No 4º segundo, tomei a decisão. Vai andando, sussurrei para ela. Devagar, sem correr, em direção ao cavalo. E você? Ela sussurrou de volta. Vou atrás.
Ela hesitou um segundo, então começou a andar. Eu fiquei parado, de costas para a direção que ela ia, de frente para a mata à direita, a mão fechada em volta do cabo do canivete, que eu sabia que era pouca coisa contra o que podia estar do outro lado daqueles arbustos, mas era o que eu tinha. Faísca ficou do meu lado. 30 segundos se passaram. A mata continuou quieta. Eu ouvia os passos cautelosos da mulher atrás de mim, o rangido leve de galhos secos sob os pés dela, e além disso, nada. Então me movi, devagar. 1 passo, 2, sem tirar os olhos do ponto onde o galho tinha quebrado. Nada saiu, ninguém apareceu, mas o silêncio continuava errado. Era o silêncio de coisa viva contida, não de lugar vazio. Quando cheguei na beira da mata, onde a sombra dava lugar à luz aberta da estrada, me permiti respirar. A mulher já estava do lado do branco, uma mão apoiada no flanco do animal, se segurando. O cavalo estava inquieto, batendo o casco na terra, girando a cabeça para um lado e para o outro. Eu me aproximei rápido. Você monta? Montei a vida inteira, ela disse. Então vai na frente. Ajudei ela a subir. Ela tinha dificuldade nos braços que ainda estavam dormentes, mas as pernas funcionaram. Se ajeitou no selim com o instinto de quem cresceu em cima de cavalo. Peguei as rédeas, botei o pé no estribo e subi atrás. O branco sentiu o peso dobrado e ficou mais agitado ainda. Dei um toque firme com os calcanhares. Anda, branco, vai! Ele foi. Não foi aquela saída de galope que a gente vê em filme. Foi um trote forte, urgente, levantando poeira vermelha atrás de nós. Faísca correu do lado, a língua para fora, os pés mal tocando o chão. Eu ia olhando para trás de tempos em tempos. A mata ficou quieta. Ninguém saiu, nenhum carro apareceu, nenhum grito, nenhum tiro, nada, e isso estranhamente não me tranquilizou. Me preocupou mais. Gente que reage a barulho, eu conheço. Gente que fica quieta e espera. Essa é a gente que sabe o que está fazendo. Levei ela para a fazenda. Não tinha outro lugar. O cartório ficava a 40 minutos dali, do outro lado do município, numa estrada que passava por dentro de 2 propriedades que eu não conhecia bem. Cidade era mais longe ainda. E levar uma mulher machucada e em fuga para qualquer lugar público, sem saber quem estava do lado de quem, isso era um risco que eu não podia calcular ainda. A fazenda era o único lugar que eu conhecia por dentro e por fora. Cada porta, cada janela, cada entrada e saída. Se alguém fosse chegar, eu ia saber antes. Entrei pelo portão dos fundos, desamarrei o branco no pasto e levei a mulher para dentro pela porta da cozinha. A casa tinha aquele cheiro de lugar fechado, de tempo parado. As janelas eu não abria direito fazia meses, desde que decidi que ia vender e fui perdendo o motivo de manter as coisas arrumadas. Ela entrou e ficou parada no meio da cozinha, olhando ao redor com aquele olhar de quem está tentando entender onde está e se está seguro. Senta, disse eu puxando uma cadeira. Ela sentou. Eu peguei a água, um pano limpo, o kit de primeiros socorros que ficava debaixo da pia. Aquele tipo de caixa de lata que todo fazendeiro tem, com esparadrapo, álcool, soro e pouca coisa mais. Limpei o corte na testa dela. Era superficial, não precisava de ponto. Os pulsos eram mais sérios. A corda tinha marcado fundo, deixando um roxo largo e uma escoriação que ainda sangrava um pouco em 2 pontos. Ela não reclamou durante nada disso. Ficou quieta, deixando eu trabalhar, com aquele jeito de quem está acostumado a se machucar e não fazer escândalo. Como você se chama? Perguntei, enquanto enrolava a atadura no pulso esquerdo. Ela hesitou. Verônica. Armando, disse eu. Ela me olhou. Parecia estar me avaliando, passando por alguma checagem interna, decidindo o quanto podia confiar. Você ia para o cartório, ela disse. Não era pergunta. Parei por um segundo. Continuei enrolando a atadura. Ia. Para vender a fazenda. Ia. Por causa das dívidas.
Eu não respondi. Não porque fosse mentira, porque era verdade demais para confirmar em voz alta para uma desconhecida sentada na minha cozinha. Eu sei quem você é, Armando, ela disse. Sei que você foi casado com Dalva Celestino. Sei que ela morreu faz 4 anos. Sei que você está sozinho desde então e que está saindo do município. Parei completamente. Olhei para ela. Quem te contou isso? Ninguém precisou me contar, ela respondeu. Eu moro aqui há 6 anos. Você passa nessa estrada toda semana. Todo mundo sabe quem é Armando do Branco. Fez uma pausa pequena. Só que ninguém sabia que você estava indo embora de vez. Fiquei quieto por um momento. A sensação de ser visto por alguém, quando você acha que é invisível, é incômoda. Não é ruim necessariamente. É só incômoda. Quem são esses homens, Verônica? Perguntei. Ela abaixou o rosto. Ficou olhando para as mãos, com as ataduras brancas nos pulsos. Você conhece o Laércio Braga? Conhecia. Todo mundo do município conhecia. Laércio Braga tinha 3 fazendas, uma transportadora, e, segundo o que corria, metade da Câmara de Vereadores no bolso. Era o tipo de homem que aparecia em foto de inauguração ao lado de político, que patrocinava festa de rodeio, que todo mundo cumprimentava com um sorrisão na frente e maldizia por trás. Conheço, disse eu. Ele tem um esquema de abate clandestino. Mata gado sem fiscalização, sem rastreamento, vende a carne para frigoríficos de outros estados com nota fria. Ela falou devagar, escolhendo cada palavra. Não é só ilegal. É gado roubado, de pequenos produtores, de gente que mal tem o que comer. Fiz as contas rapidamente. Algumas cabeças que eu tinha perdido nos últimos 2 anos, que eu tinha atribuído à seca, à cerca aberta, ao descuido. Sentia alguma coisa azedar no fundo do estômago. E você descobriu como? Eu trabalhava para ele. A administração da transportadora. Ela levantou o rosto. Eu vi as notas que não fechavam, os caminhões que saíam sem registro, os pagamentos que iam para a conta que não estava no sistema. Fui atrás, fui juntando. Apontou para o celular que estava em cima da mesa. Tem nota fiscal adulterada, tem conversa de WhatsApp, tem foto de carcaça com brinco de rastreamento removido, tem nome, tem data, tem valor. Por que você não foi para a polícia direto? Ela me olhou com uma expressão que não era raiva, era cansaço. O cansaço de quem já pensou nisso e sabe por que não funciona. Porque o delegado do município é primo do Laércio. Fiquei quieto. E o promotor joga no mesmo time de futebol que ele todo sábado. Ela completou. Silêncio na cozinha. O relógio de parede marcando. Aquele tic-tac que Dalva dizia que a deixava tranquila e que a mim sempre pareceu um lembrete de que o tempo não para por ninguém. Quando eles descobriram que você tinha essas provas? 3 dias atrás. A voz não tremeu, mas os dedos se apertaram um no outro. 2 caras foram na minha casa. Disseram que era para conversar. A conversa durou 2 minutos. Depois disso, eu acordei amarrada naquela árvore, 2 dias e meio dentro da mata, com aquelas cordas, com aquela placa, aquela palavra. Eu me levantei, fui até a janela, olhei para o quintal. O Branco pastava calmamente no pasto. Faísca estava deitado na sombra da goiabeira. Tudo parecia normal lá fora, mas eu sabia que não era. Eles sabem que você foi solta, disse sem me virar. Sim. E eles sabem que foi eu que soltei. Ela não respondeu. Não precisava. Virei. Naquela mata, quando o galho quebrou, tinha alguém lá. Tinha, ela confirmou. Eles deixam um de guarda. Revezam a cada hora. Eu sabia que quando você entrou na mata, o guarda ia ver. E não veio atrás da gente. Não. Por quê? Ela me olhou por um longo segundo. Porque guarda é para vigiar e avisar, não para agir. Pausa. Quem age é outro. A clareza daquilo desceu por mim como água fria. Eles não tinham vindo atrás porque não precisavam.
Já sabiam onde eu morava, já sabiam quem eu era. Eu tinha ido até eles, por assim dizer, quando entrei naquela mata. E agora eles iam vir até mim, no tempo deles, do jeito deles. Andei até a mesa, peguei o celular envolto em plástico. Tem sinal aqui? Perguntei. Depende da operadora. Aqui no fundo do município pega pouco. Fui até a janela do fundo. Levantei o plástico, liguei o aparelho. 2 anos de bateria carregada. O aparelho estava no modo econômico. A tela acendeu com dificuldade. Fraca, mas acendeu. Um bar de sinal. Instável. Abri a galeria de fotos. O que vi nos próximos 3 minutos foi suficiente para entender que Verônica não estava exagerando. Fotos de documentos, planilhas fotografadas, prints de conversa de aplicativo com nomes e valores, fotos de gado morto com os brincos de identificação arrancados e, ao lado, os mesmos brincos numa sacola plástica como troféus descartados. E numa das últimas fotos, tirada de longe, tremida, com luz ruim, 2 homens ao lado de um caminhão-baú. Um eu não reconhecia. O outro eu conhecia pelo chapéu característico, pelo porte largo, pela postura de quem está acostumado a mandar. Laércio Braga. Abaixei o celular devagar. Tudo bem, disse. Verônica me olhou. Tudo bem como? Tudo bem que eu entendo agora porque eles não vão simplesmente ir embora. Coloquei o celular no bolso da camisa. E tudo bem que eu não vou deixar isso acontecer. Armando, ela disse, e pela primeira vez, desde que tinha saído daquela mata, a voz dela vacilou um pouco. Você sabe o que está fazendo? Eu fui até o armário no canto da cozinha, abri. No fundo, atrás de uma lata de graxa e de um casaco velho, estava a espingarda calibre 12 que pertencia ao meu pai antes de mim. Peguei, verifiquei. Estava carregada. Eu mantinha assim desde sempre, por costume de fazendeiro. Coloquei em cima da mesa. Eu sei exatamente o que estou fazendo, respondi. E dessa vez, diferente de tantas coisas que eu tinha dito nos últimos 4 anos, era verdade. A tarde caiu rápido, como costuma cair no cerrado quando o céu carrega. Não foi um entardecer bonito. Não teve aquele laranja lento que às vezes pinta o horizonte e faz até homem duro parar e olhar. Foi um escurecimento direto, pesado, com nuvens que vieram do norte carregadas e foram fechando o céu, como quem fecha uma tampa. O vento levantou antes da chuva, aquele vento quente e seco que antecede a tempestade, que carrega cheiro de terra que ainda não molhou, mas já sabe que vai. Eu fiz o que pude com o que tinha. Traquei as janelas do fundo. A porta dos fundos eu reforcei com uma barra de ferro que ficava no galpão. O tipo de precaução que todo fazendeiro velho tem por hábito, mesmo quando não precisa. A porta da frente tinha ferrolho duplo, daqueles de metal maciço que meu pai instalou em 1987 e que nunca tinham dado defeito. Apaguei as luzes da frente da casa. Deixei acesa só a da cozinha, a menor, aquela que ficava no cômodo sem janela para a rua. Verônica ficou sentada à mesa, os pulsos apoiados com cuidado, observando tudo que eu fazia sem dizer nada. De vez em quando tomava um gole do café que eu tinha feito. Café forte, preto, sem açúcar, do jeito que se faz quando não é hora de delicadeza. Você tem alguém que pode ligar? Perguntei enquanto verificava a espingarda pela segunda vez. Minha irmã, mas ela mora em Anápolis. Longe demais para ajudar agora. Sim. E de confiança para guardar informação? Ela pensou um segundo. Sim. Liga para ela. Manda as fotos do celular, tudo, que ela guarde em algum lugar seguro, pendrive, e-mail, o que tiver. Pausei. Se alguma coisa acontecer com você e comigo essa noite, que pelo menos o material não suma. Verônica me olhou por um longo momento. Você está planejando para a hipótese de a gente morrer. Estou planejando para a hipótese de não morrermos, corrigi. Mas preparado para qualquer resultado. Ela pegou o celular. Ficou olhando para a tela com aquele bar de sinal instável. Tentou. A ligação não completou. Tentou mensagem. A barrinha de envio ficou rodando.
Não tá saindo, ela disse. Às vezes fica assim quando carrega. Espera a chuva passar, o sinal melhora depois da tempestade. Não disse o que eu estava pensando de verdade, que podia ser que o sinal estivesse ruim por natureza, ou podia ser que houvesse alguma razão menos natural. Gente com recurso e intenção de não ser incomodada tem jeito de garantir silêncio de várias formas. Fiquei quieto com esse pensamento. A chuva começou. Primeiro foi aquele tamborilar incerto no telhado de zinco, como se o céu estivesse testando antes de decidir. Depois veio de vez, uma pancada forte, constante, densa, o tipo de chuva do cerrado que não tem meias medidas. Em 5 minutos, o telhado estava ensurdecedor, a calha transbordando, a água escorrendo em cortina pela janela. Eu gostava de chuva, a vida inteira gostei. Dalva também gostava. Ela dizia que chuva era a única música que não precisava de rádio. A gente ficava na varanda às vezes, os dois, só ouvindo. Aquela noite eu não estava na varanda. Estava sentado na cadeira de frente para a porta da cozinha, com a espingarda atravessada no colo, ouvindo a chuva e tentando separar os sons que eram dela dos sons que não eram. Você sempre foi assim? Verônica perguntou. Assim como? Quieto, firme, sem... Ela procurou a palavra. Sem entrar em pânico. Tomei um gole do café que já tinha esfriado. Não. Pausa. Já fui menos quieto. Já fui menos firme. Outra pausa. O pânico a gente aprende a engolir com o tempo. Não é que ele some. É que você aprende que ele atrapalha e vai empurrando ele para baixo. Ela ficou me olhando. Sua esposa, ela disse com cuidado. Dalva. Não era pergunta. Era uma abertura. Ela estava me oferecendo espaço para falar se eu quisesse. Fiquei quieto por um tempo. A chuva no telhado. Um relâmpago distante iluminou a fresta da janela por um segundo e logo veio o trovão. Ainda longe, mas chegando. 4 anos, disse eu por fim. Eu sei. Você a conheceu? De vista. Ela ia à missa em São Luís todo primeiro domingo do mês. Eu fui algumas vezes. Fez uma pausa pequena. Era uma mulher de presença. Sabe quando alguém entra num lugar e o lugar muda um pouco? Era assim. Fechei os olhos por um segundo. Era exatamente assim. Eu nunca tinha ouvido ninguém descrever ela dessa forma, mas era exatamente assim. Dalva entrava numa sala e a sala ficava mais habitada. A fazenda sem ela ficou grande demais, disse eu. Não de espaço, de silêncio. Verônica não respondeu. Não tentou completar, não tentou consertar. Ficou quieta, que era a coisa certa a fazer. Lá fora, a chuva aumentou mais ainda. O vento começou a bater nas telhas frouxas do galpão. Aquele bater irregular, como pancada de mão espalmada. Faísca que eu tinha posto dentro da cozinha contra minha vontade, mas por bom senso. Estava deitado embaixo da mesa, o focinho apoiado nas patas, os olhos abertos. Cachorro que mantém os olhos abertos num barulho de tempestade não está descansando, está monitorando. Eu confiava mais no instinto do Faísca do que em qualquer alarme que eu pudesse ter instalado. Passou 1 hora assim. A chuva não deu trégua. Verônica acabou dormindo na cadeira. O corpo cobrou o que os últimos 2 dias e meio tinham tirado, e o sono veio como colapso, repentino, a cabeça caindo de lado. Eu peguei o casaco do gancho na parede e cobri os ombros dela sem fazer barulho. Fiquei sozinho com a noite. E foi aí que os pensamentos vieram, porque quando a adrenalina baixa um pouco e o corpo está parado, a cabeça ocupa o espaço que sobra. E a minha cabeça tinha muito espaço sobrando fazia tempo. Eu tinha ido embora naquela manhã, mentalmente quero dizer. Tinha saído de casa já despedido, já com o capítulo fechado na cabeça. A venda, o cartório, o dinheiro, as dívidas pagas. E depois o vazio com a possibilidade de recomeço em algum lugar que eu não saberia nomear. Agora eu estava sentado na minha cozinha com uma espingarda no colo e uma desconhecida dormindo na minha cadeira. A vida
tem um jeito particular de ignorar completamente os planos que a gente faz. Pensei no Laércio Braga. Tinha cruzado com ele poucas vezes ao longo dos anos, em leilão de gado, uma vez numa reunião da Associação de Produtores. Ele tinha aquele jeito de homem que nunca precisou pedir nada, que sempre teve, sempre recebeu, sempre mandou. O tipo de jeito que confunde autoridade com direito, que trata o mundo como propriedade particular. Pensei nas cabeças de gado que eu tinha perdido, nas notas que não fechavam, nas cercas que apareciam abertas sem explicação. Pensei que talvez parte das dívidas que estavam me expulsando da minha própria terra tivessem o nome de Laércio Braga escrito nelas, mesmo que invisível. Aquilo não me fez sentir raiva. Me fez sentir algo mais frio, mais pesado. Uma clareza desconfortável. Foi quando o Faísca levantou a cabeça. Devagar, sem fazer barulho. Os olhos foram direto para a porta dos fundos. Eu me endireitei na cadeira imediatamente. A mão fechou na espingarda. Faísca não rosnou. Ficou quieto, olhando fixo. Aquilo era pior do que se ele tivesse rosado. Fechei os olhos, concentrei. Tentei separar o som da chuva, a pancada constante no telhado, o vento nas telhas, a água na calha. Tentei encontrar o som que não pertencia a nenhum desses. Demorei uns 10 segundos. E então ouvi. Passos, pesados, mais de um par. Do lado esquerdo da casa, onde ficava o corredor entre a parede e o muro baixo do quintal. Alguém estava contornando a casa por fora. Levantei sem fazer barulho. Coloquei a mão no ombro de Verônica e apertei. Ela acordou de imediato, não com o sobressalto de quem acorda de susto, mas com a rapidez de quem, mesmo dormindo, nunca tinha se desligado completamente. Olhou para mim. Eu coloquei o dedo nos lábios. Ela entendeu. Com a outra mão, apontei para o canto atrás do fogão, o ponto mais afastado da porta, encoberto pela sombra. Ela se levantou sem fazer barulho e foi até lá, agachando. Eu fui para a parede do lado da porta dos fundos. Os passos continuavam lá fora, lentos, calculados. Pararam por um momento. Eu imaginei alguém verificando a janela, olhando para dentro, tentando enxergar algo no escuro. A luz da cozinha estava apagada. Eu tinha apagado meia hora antes por precaução. Lá dentro estava escuro. Lá fora, a chuva tornava tudo ainda mais difícil de ver. Vantagem minha. Pequena, mas era o que eu tinha. Os passos recomeçaram. Foram até o fundo do corredor. Pararam de novo. Alguém estava testando a porta dos fundos. Ouvi o barulho de metal contra metal, a maçaneta sendo tentada. Uma vez, 2 vezes. A barra de ferro por dentro impediu. A porta não se moveu. Silêncio por uns 20 segundos. Depois os passos recuaram. Foram sumindo, contornaram de volta. Eu não me movi. Fiquei parado na parede, respirando pelo nariz, esperando. 2 minutos se passaram. 3. Nada mais. Fui até onde Verônica estava agachada. Agachei do lado dela. Foram, ela sussurrou. Por enquanto, eu disse. Ela me olhou no escuro. Por que não arrombaram? Porque não é isso que eles querem, respondi baixinho. Se quisessem só nos calar, teriam arrombado e acabado. Pausa. Eles querem o celular. Querem as provas. Se entram na força e matam a gente, o celular pode estar em qualquer lugar, pode já ter sido mandado para alguém. Eles precisam ter certeza antes de agir. Então eles estão esperando, esperando e observando, tentando entender o que a gente vai fazer. Ela respirou fundo. E o que a gente vai fazer? Fiquei em silêncio por um momento. A chuva estava arrefecendo, não tinha parado, mas perdia força. O trovão tinha se afastado. Lá fora, o mundo estava encharcado e escuro e quieto. Pensei no cartório que eu não tinha chegado, nos papéis que não assinei, na vida que eu estava tentando encerrar quando o branco parou no meio da estrada. Pensei naquela palavra pregada na árvore. Infértil, numa tábua, com prego enferrujado, como quem etiqueta algo para jogar fora.
Pensei em Dalva, que nunca precisou de etiqueta nenhuma para saber o que valia. A gente vai sair daqui, disse, mas não pela porta. E não agora. Quando? Quando o céu clarear o suficiente para eu enxergar o que está no quintal. Me levantei. Até lá, você dorme um pouco mais. Você não vai dormir? Eu não durmo direito faz 4 anos, disse. Uma noite a mais não vai fazer diferença. Ela ficou me olhando por um segundo. E então disse algo que eu não esperava. Armando. Voz baixa, firme. Obrigada. Não só por ter cortado as cordas, por ter ficado. Fiquei quieto. Qualquer um teria ficado, disse por fim. Ela balançou a cabeça levemente. Não. Qualquer um não. Não respondi. Voltei para minha posição na parede, a espingarda no colo, os olhos na direção da janela, onde a chuva fina ainda batia em listras na madeira. Lá fora, em algum lugar na escuridão molhada do cerrado, tinha gente esperando. E eu também estava esperando. A diferença era que eu estava esperando o amanhecer e pretendia chegar até ele. O céu começou a clarear às 5 e pouco. Não foi uma aurora bonita. Foi aquele cinza sujo que antecede o sol quando a noite foi de tempestade. Uma luz sem cor, sem calor, que revela o mundo aos poucos como quem levanta um lençol devagar. Eu não tinha dormido, mas estava descansado de um jeito estranho. O tipo de descanso que vem não do sono, mas da decisão. Quando um homem sabe o que vai fazer, o corpo descansa mesmo de olho aberto. Verônica dormiu mais 2 horas no canto. O Faísca ficou acordado comigo a noite inteira, mudando de posição de tempos em tempos, mas sempre com os olhos abertos e as orelhas em pé. Às 3 da manhã ele tinha rosado uma vez, baixo, breve, e depois silenciou. Eu fiquei tenso por 20 minutos. Nada aconteceu. Quando a luz do dia começou a entrar pelas frestas, acordei Verônica com um toque no ombro. Ela abriu os olhos sem desorientação. Estava onde tinha adormecido, no chão encostada na parede, e acordou sabendo exatamente onde estava e por quê. É hora? Ela perguntou. Quase. Fui até a janela lateral, a menor, que dava para o corredor estreito entre a casa e o muro. Encostei o rosto devagar, olhei pelo canto do vidro. O corredor estava vazio. Olhei para o quintal pela janela do fundo, vazio também, até onde eu conseguia enxergar. O capim estava todo dobrado pela chuva da noite, e a terra vermelha tinha virado lama escura. Nenhuma pegada fresca visível além da lama uniforme. Mas eu sabia que vazio visível não significava vazio de verdade. Voltei para a cozinha. Vamos sair pelo quintal, disse. Tem uma porteira nos fundos que abre para o pasto de baixo. Do pasto você chega na estrada secundária, aquela que passa perto da propriedade do Tonho Vaz. Você conhece o Tonho? De nome. É homem de confiança. Tem uns 70 anos e não deve favor a ninguém nesse município. Parei. Você vai até lá. Pede o telefone emprestado, liga para sua irmã, manda tudo. Ela me olhou. E você? Eu vou junto até a porteira, depois volto. Voltar para quê? Para pegar o branco e sair por outro caminho, com o celular. Ela entendeu o raciocínio antes que eu terminasse de explicar. Se a gente saísse junto com o celular, um alvo só. Separados, eles precisavam escolher. E o celular ia com ela, que era o que eles menos esperavam. Não gosto disso, ela disse. Eu também não, mas é o que faz sentido. Ela ficou me olhando por um segundo. Depois assentiu. Peguei a espingarda. Coloquei o canivete no bolso. Dei o celular para ela, que enfiou dentro do sutiã, debaixo do vestido rasgado, com o gesto prático de quem esconde coisa importante no único lugar que ninguém revista de imediato. Fui até a porta dos fundos. Retirei a barra de ferro devagar, sem barulho. Abri 1 centímetro, espiei. Nada. Abri mais. O cheiro de terra molhada entrou de uma vez. Aquele cheiro denso, fundo, de cerrado depois de chuva pesada, que é um dos cheiros mais honestos que eu conheço. Vai colada na parede, sussurrei. Agachada. Não corre a não ser que eu diga. Ela assentiu. Saímos.
O quintal estava encharcado. Cada passo na lama fazia um barulho mole que eu detestei desde o primeiro. Faísca foi na frente, o focinho baixo, lendo o chão. O céu cinza estava quieto. Nenhum pássaro ainda, cedo demais, ou cautelosos demais por causa da tempestade da noite. Chegamos na porteira dos fundos em menos de 2 minutos. Era uma porteira velha, de madeira, que chiava quando abria. Eu a levantei levemente pelo meio. Truque velho de fazendeiro, levanta antes de empurrar e o chiado some. Abriu em silêncio. Verônica passou, se virou para mim do outro lado. Armando, vai andando, não para. Se alguma coisa acontecer com você, não vai acontecer. Pausa. Mas se acontecer, o que está nesse celular é suficiente para fazer justiça sem mim. Ela me olhou com aquele olhar que eu já tinha visto antes, na clareira, amarrada na árvore. Não era fraqueza, era o oposto. Era alguém que já perdeu muito e aprendeu a olhar as coisas de frente sem piscar. Você é um homem bom, Armando Celestino. Não soube o que responder. Faz tempo que ninguém me chamava de qualquer coisa além do nome. Vai, disse. Ela foi. Sumiu entre o capim dobrado pela chuva, a silhueta desaparecendo devagar no cinza da madrugada que virava dia. Fechei a porteira. Me virei para casa. E foi então que o Faísca rosnou. Alto, sem disfarce, diferente de tudo que ele tinha feito a noite inteira. Levantei a espingarda. Na beirada do quintal, encostado na sombra do pé de manga que ficava no canto, havia um homem. Corpulento, chapéu molhado. Uma espingarda na mão, apontada para o chão ainda, mas a postura era de quem ia levantar em breve. Ele me olhou. Eu o olhei. Larga isso aí, velho, ele disse. Voz grossa, sem pressa. O tom de quem está acostumado a ser obedecido. Não larguei. Ficamos os dois parados por um momento que durou mais do que devia. A lama entre nós. O céu cinza em cima. O Faísca rosando baixo, constante. Onde está a mulher? Ele perguntou. Que mulher? Ele deu um sorriso sem graça. O Laércio quer conversar com você. Sem briga, só conversa. Homem que manda amarrar mulher em árvore não é homem com quem eu converso. O sorriso sumiu. Ele levantou a espingarda. Eu já estava com a minha apontada. Ficamos assim, 2 homens velhos na lama no amanhecer cinza de um dia que nenhum dos dois tinha planejado passar assim. Eu pensei em Dalva, rápido, involuntário. O rosto dela numa manhã de sol, tomando café na varanda. O jeito que ela soprava a xícara antes de tomar. Não era hora de pensar nisso, mas às vezes o coração não pede licença. Você sabe atirar, velho? Ele perguntou. Vim ao mundo numa fazenda, respondi. Aprendi a atirar antes de aprender a ler. Ele ficou me avaliando. E então, do lado de fora do muro, um carro arrancou. Motor forte, aceleração brusca, indo embora rápido. Eu entendi imediatamente. E pelo jeito que o homem na minha frente virou o rosto para a direção do som, ele também entendeu. Verônica tinha chegado na estrada. E alguém que estava de vigia lá fora tinha partido atrás dela. O homem me olhou de volta. A expressão tinha mudado. Não era mais o tom controlado de antes. Era pressa. Abaixou a espingarda. Você fez uma escolha muito burra, fazendeiro. Já fizeram escolha mais burra por mim, respondi. Ele recuou. Sumiu pelo mesmo lado que tinha aparecido. Eu fiquei parado com a espingarda levantada até ouvir o barulho de outro motor arrancando, mais longe, indo na mesma direção. Então abaixei. As mãos estavam firmes, o coração estava disparado. Faísca encostou no meu joelho. Botei a mão na cabeça dele por um segundo. Eu sei, disse, eu sei. Entrei na casa. Peguei o que precisava. Selei o branco em menos de 3 minutos. Os movimentos automáticos de quem fez aquilo milhares de vezes. Montei. E saí pelo portão da frente, no trote, em direção à cidade. Não pela estrada principal, pela trilha do fundo que cortava pelo cerrado que só eu e o branco conhecíamos direito.
O sol começou a aparecer no horizonte enquanto eu cavalcava. Uma fresta laranja fina, tímida, entre as nuvens que a chuva tinha deixado. O cerrado em volta estava encharcado e silencioso, com aquele silêncio bom de depois de tempestade, que é diferente do silêncio ruim de antes. Era o silêncio de algo que acabou e de algo que ainda estava começando. Cheguei na cidade às 7 da manhã. São Luís do Norte acorda devagar. As ruas de paralelepípedo ainda molhadas da chuva, o comércio fechado, 1 ou 2 carros parados em frente ao mercadinho, a fumaça de fogão a lenha saindo de alguma casa nos fundos. Era o tipo de cidade que parece a mesma faz 50 anos e provavelmente vai parecer a mesma nos próximos 50. Eu gostava disso, noutro tempo. Agora eu precisava que a cidade tivesse pelo menos uma pessoa que não fosse comprada. Fui direto à casa do padre Eustáquio. Não era a polícia, eu sabia. Não era o cartório, não era a prefeitura. Era o padre, porque em 30 anos de São Luís do Norte, o padre Eustáquio tinha sido a única figura pública que eu nunca vi dobrar para ninguém. Nem para prefeito, nem para fazendeiro grande, nem para bispo quando o bispo veio com ideia que ele considerou errada. Era homem de convicção, do tipo que ficou raro. Bati na porta às 7h05. Ele abriu em menos de 1 minuto, já acordado, já vestido, com uma xícara de café na mão, como se estivesse esperando visita. Me olhou de cima a baixo, viu a espingarda que eu tinha deixado amarrada no selim, viu a lama até o joelho, viu meu rosto. "Entre, Armando", disse sem surpresa na voz. Entrei. Contei tudo em 15 minutos. Ele não me interrompeu nenhuma vez. Ficou sentado na cadeira da sala, com o café esquecendo na mão, me ouvindo com aquela atenção completa que homem de fé desenvolve com os anos. O tipo de atenção que não está formulando resposta enquanto você fala, está só ouvindo. Quando terminei, ficou quieto por um momento. "O Laércio Braga", disse ele devagar. "Sim, eu esperava que chegasse um dia em que esse nome aparecesse numa conversa assim. O senhor sabia de alguma coisa?" "Sabia de rumor. Rumor não é prova." Ele levantou os olhos para mim. "Mas a moça tem prova, tem, e mandou para a irmã em Anápolis, se conseguiu sinal." Ele se levantou, foi até a escrivaninha no canto, pegou um celular. Não o tipo de telefone velho que eu esperaria de um padre rural, mas um smartphone razoável, e começou a digitar. "Tenho um contato na Polícia Civil de Goiânia", disse enquanto digitava. "Não é daqui. Não joga futebol com o Laércio." Pausa. "Era fiel na minha paróquia anterior, em Anápolis. Homem honesto, pelo que a vida me ensinou a reconhecer. Um padre com contato na polícia estadual", disse eu. Ele me olhou com um sorriso pequeno. "Padre ouve muita coisa, Armando. É útil conhecer gente que pode agir no que a gente ouve." Mandou a mensagem, guardou o celular. "E a Verônica?" perguntei. "Se ela chegou na casa do Tonho Vaz, está bem. O Tonho não abre a porta para desconhecido e não tem medo de ninguém nesse município." Fez uma pausa. "Eu ligo para ele agora." Ligou. 2 chamadas. Na terceira, atendeu. Eu ouvi o padre perguntar. Ouvi a pausa. Ouvi ele dizer "graças a Deus", com uma convicção que não era protocolo. Era alívio real. Desligou e me olhou. "Ela chegou. Está lá." O celular funcionou. Ela mandou o material para a irmã antes de chegar na casa do Tonho. Pausa. "Está assustada, mas está inteira." Fechei os olhos por um segundo. Uma coisa só. Uma coisa boa no meio de tudo aquilo. Às vezes é o suficiente para continuar. A manhã foi longa. O contato do padre em Goiânia respondeu em 40 minutos. Tempo que eu passei sentado na varanda da casa paroquial, olhando para o branco amarrado no poste, pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo. A resposta foi direta. Eles precisavam da Verônica, do celular e de um depoimento formal. Com aquele material, conseguiam mandado. Mas precisava ser rápido. Esse tipo de coisa vaza. E quando vaza, as provas somem antes do mandado chegar. O padre me passou o recado. Me olhou depois com aquele jeito de quem vai dizer algo que sabe que vai pesar.
Armando, você vai precisar depor também. Eu sei. Vai ser complicado. O Laércio tem advogado bom. Tem gente do lado dele. Vão tentar virar a mesa de várias formas. Eu sei. E a venda da fazenda vai ter que esperar. Fiquei quieto. Aquilo tinha um peso específico. Não era só burocracia. Era o plano inteiro que eu tinha construído nos últimos meses. A saída que eu tinha desenhado, a ideia de que ia encerrar aquele capítulo e começar outro em qualquer lugar que não me lembrasse do que eu tinha perdido. Tudo aquilo ia ter que esperar. Olhei para o horizonte. O sol já estava alto, a lama da manhã secando rápido nas pedras da rua. Uma criança atravessou a rua com uma bola debaixo do braço, sem prestar atenção em nada além da bola. Tudo bem, disse eu. O padre me olhou. Tudo bem? Repetiu, como quem quer confirmar que ouviu certo. Faz 4 anos que eu estou tentando ir embora dessa terra, disse. Ela não deixa. Pausei. Talvez ela saiba mais do que eu. Eustáquio ficou me olhando por um momento. Depois, desviou o olhar para o alto, com aquele jeito que os padres têm quando estão agradecendo algo internamente. Não disse nada. Não precisava. A polícia estadual chegou no município às 4 da tarde. Não foi a polícia local. O padre tinha sido específico nisso com o contato em Goiânia. 2 investigadores em carro descaracterizado, sem uniforme, sem aviso prévio para ninguém do município. Foram direto na casa do Tonho Vaz, onde Verônica estava. Eu estava lá quando chegaram. Verônica tinha dormido algumas horas, tomado banho, comido alguma coisa que a mulher do Tonho fez sem perguntar o motivo. Estava sentada na mesa da cozinha com o celular na frente quando os investigadores entraram. Passou os arquivos, explicou cada um. Data, origem, contexto. Ela tinha organizado aquilo na cabeça fazia tempo. Não era improviso, era alguém que tinha passado semanas reunindo prova, sabendo que ia precisar explicar cada pedaço com clareza. Os investigadores ficaram em silêncio enquanto ela falava. Quando terminou, um deles, uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso, jeito seco mas não hostil, olhou para o outro. Algo passou entre eles que não era dúvida. Era confirmação de algo que já suspeitavam. Isso é suficiente para mandado de busca, ela disse, e provavelmente para prisão preventiva. Verônica fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, me olhou de través. Eu estava encostado na parede do fundo, tentando ocupar o mínimo de espaço possível naquela cozinha que não era minha. Não precisou dizer nada. Eu entendi. A investigadora me olhou em seguida. O senhor é Armando Celestino? Sou. Vai precisar do seu depoimento também. Hoje, se possível. Pode ser agora, disse eu. Ela assentiu. Pegou um bloco de papel. O tipo de detalhe que a gente não espera de investigador moderno, mas que existe porque alguns ainda preferem papel quando querem que a coisa não apareça em nenhum sistema antes da hora. E eu contei, desde o branco parando no meio da estrada, desde o silêncio errado na mata, desde o canivete cortando a primeira corda. Contei tudo. Quando terminei, a tarde já estava caindo. O sol laranja entrava pela janela da cozinha do Tonho Vaz, desenhando quadrados de luz no chão de cerâmica. Lá fora, um bem-te-vi chamava do galho de uma mangueira. A investigadora fechou o bloco, me olhou. O senhor fez uma coisa muito corajosa, Armando. Sacudi a cabeça levemente. Fiz o que qualquer um faria. Ela me olhou com uma expressão que era quase um sorriso. Já investigo há 18 anos, disse ela. Posso te garantir que não. O mandado chegou na manhã seguinte. Eu soube pelo padre Eustáquio, que soube pelo contato em Goiânia, que ligou às 6 da manhã com a notícia. Laércio Braga foi detido às 5h40 em uma das fazendas dele, ainda de pijama, segundo o que o padre me contou, com uma discrição que mal escondia a satisfação. 2 funcionários foram presos junto. O capataz, que coordenava o esquema, e um dos homens que eu tinha encontrado no quintal,
O corpo lento do chapéu molhado, que eu reconheci na foto que a investigadora me mostrou no celular, com a pergunta direta: esse é um deles? Era. Assinei o reconhecimento sem hesitar. O delegado local, o primo do Laércio, foi afastado provisoriamente ainda naquela manhã por determinação da Corregedoria Estadual que a investigadora tinha acionado em paralelo. Isso eu não esperava tão rápido. Mas a investigadora era o tipo de pessoa que trabalha em várias frentes ao mesmo tempo e não avisa ninguém até estar pronto. O município ficou sabendo aos poucos, do jeito que as notícias se espalham no interior, não pela televisão, não pelo jornal, mas pela voz, de boca em boca, de porteira em porteira, de telefone em telefone. Até o meio-dia, todo mundo em São Luís do Norte sabia que Laércio Braga tinha sido levado algemado. Eu estava na varanda da casa do Tonho Vaz quando a notícia foi chegando em ondas. O Tonho ficou do meu lado, quieto, com o chapéu na mão. Ele tinha 73 anos e cara de quem já viu muita coisa que não podia fazer nada. Agora via uma coisa que podia. Demorou, foi tudo que ele disse. Demorou, concordei. Verônica saiu da casa do Tonho no fim da manhã. A investigadora tinha orientado que ela ficasse à disposição para mais esclarecimentos, mas que estava livre para ir. Não havia mais risco imediato. Os principais envolvidos estavam detidos e o material do celular estava replicado em 3 lugares diferentes, incluindo um servidor que a irmã em Anápolis tinha acessado com a ajuda de um advogado que a investigadora indicou. A prova estava segura. Ela estava segura. Eu estava no pasto do Tonho, verificando as ferraduras do branco, quando ouvi os passos na grama. Sabia que era ela antes de virar. O jeito do passo, firme, mas ainda com aquela cautela de quem passou tempo demais precisando pisar sem fazer barulho. "Você vai embora agora?" ela perguntou. Continuei trabalhando na ferradura. "Ainda não sei." Ela ficou parada do meu lado. O silêncio entre nós era diferente do silêncio da mata, diferente do silêncio da cozinha durante a noite. Era um silêncio de 2 dias, que tinham pesado 20 anos, que tinham sacudido os dois de formas que nenhum dos dois tinha pedido e que não dava para desfazer. "Onde você vai ficar?" perguntei. "Minha irmã vem me buscar amanhã. Vou para Anápolis enquanto o processo corre." Pausa. "Não sei por quanto tempo." "Faz sentido. A casa aqui eu já não tenho mais. O Laércio, ele tinha comprado a dívida do meu aluguel sem eu saber. Quando eu descobri o esquema e fui embora, ele ativou a dívida. Eu perdi o contrato. Parei, me endireitei, olhei para ela. Ela encarou de volta, sem drama, sem pedido de compaixão, só apresentando o fato como fato. "Gente podre é criativa", disse eu. "É." O branco bufou, balançando a cabeça. Faísca apareceu do nada pelo lado do galpão. Deu uma volta em volta dos dois e foi se deitar na sombra. "Armando." Ela falou meu nome com cuidado, como se estivesse pesando o que ia dizer antes de dizer. Aquela placa na árvore. Fiquei quieto, esperando. Eu passei 2 dias e meio olhando para ela. A voz estava controlada, mas eu ouvia o que ficava embaixo. 2 dias olhando para essa palavra como se ela fosse a última coisa que ia ver. Pausa. E em algum momento eu comecei a acreditar nela. Não disse nada imediatamente. Deixei o silêncio ficar onde estava. "Tem coisas que a gente não escolhe", disse eu por fim. "O corpo não escolhe tudo o que ele faz ou não faz." Pausei. "E o que a gente vale nunca dependeu do que o corpo produz ou deixa de produzir." Ela me olhou. "Você acredita nisso?" "Acredito." Sem hesitar. Conheci mulher que não pôde ter filho e que foi mãe de uma forma que muita mãe biológica não foi. E conheci homem com 10 filhos que não foi pai de nenhum. Ela ficou quieta por um tempo. "Dalva não podia ter filhos também", disse ela baixinho. Eu sabia disso. Aquilo me pegou de surpresa. Não há informação. Eu sabia que Dalva tinha contado para algumas pessoas ao longo dos anos, não escondia, não tinha vergonha.
Me pegou de surpresa o momento. O jeito que aquilo conectou duas histórias que eu não tinha percebido que estavam conectadas. Não podia, confirmei. E ela foi a mulher mais inteira que eu conheci na vida. Verônica assentiu devagar. Não de concordância abstrata, de alguém recebendo algo que precisava receber. Ficamos quietos os dois por um momento. O cerrado em volta, ainda úmido da chuva de ontem, cheirando a terra e capim molhado. Uma garça passou alto, branca, cortando o azul que finalmente tinha voltado depois do dia cinza. Você ia vender a fazenda, ela disse. Ia. Ainda vai? Fiquei olhando para o horizonte. As terras do Tonho se estendiam até onde a vista alcançava, e além das terras do Tonho começavam as minhas, a parte que ainda era minha, por enquanto. Eu conhecia aquele horizonte de cor. Sabia onde o sol nascia em junho, onde nascia em dezembro, sabia qual árvore ficava dourada no fim de tarde de agosto. Dalva tinha plantado um ipê roxo no limite da propriedade anos atrás, pequeno ainda quando ela morreu. Eu nunca tinha voltado lá para ver como estava. Não sei, disse honesto. Ela entendeu que era resposta real, não evasão. Às vezes a gente precisa de um motivo para ficar, ela disse. Não um motivo grande, só um. Não respondi, mas pensei no ipê. À tarde, fui até o limite da propriedade, sozinho, no branco, pelo caminho de sempre. A terra encharcada abafava o som dos cascos, transformando o trote em algo quase silencioso. O cerrado dos dois lados estava diferente depois da chuva, mais verde, mais vivo, com flores pequenas que a seca escondia e que a água chamava de volta. Cheguei no limite. O ipê estava lá. Não era pequeno mais. Tinha uns 6 metros. Não era o maior que eu já vi, mas era robusto, com o tronco já com casca grossa e copa aberta, e estava florido. Roxo intenso, daquele roxo que parece impossível na natureza, que a gente olha e não acredita que não foi pintado por alguém. Fiquei parado no branco olhando. Dalva tinha plantado aquela muda numa tarde de março, com aquela seriedade que ela tinha para as coisas que ela sabia que iam durar mais do que o momento. Eu tinha perguntado por que ali, no limite da terra, longe de tudo. Ela tinha sorrido, aquele sorriso pequeno que era mais verdadeiro do que muita gente sorria a vida inteira. E dito, para quem passar na estrada ver que aqui tem vida. Eu nunca tinha voltado depois que ela foi. Não conseguia. Desci do branco devagar. Fui até o tronco. Coloquei a mão na casca, áspera, firme, com aquela textura de coisa que ficou e não vai embora. Flor roxa caiu do galho mais alto e pousou no meu ombro. Fechei os olhos e chorei. Não foi o choro contido dos últimos 4 anos. Aquele choro que eu engolia em seco no banheiro de madrugada, que eu disfarçava atrás do trabalho e do silêncio. Foi um choro de verdade, do fundo, o tipo que dói e alivia ao mesmo tempo, que a gente sente subindo antes de chegar nos olhos. Chorei por Dalva. Por 4 anos de silêncio que eu tinha confundido com luto e que era, na verdade, paralisia. Chorei pelas cabeças de gado perdidas, pelas safras ruins, pelas manhãs que eu acordava e precisava de um segundo para lembrar por que ia levantar. Chorei pela fazenda que eu estava vendendo, como se fosse possível vender o lugar onde alguém viveu e amou e plantou ipê roxo no limite da terra. Chorei até acabar, que é o único jeito de chorar de verdade. Quando parei, o sol estava baixando. O horizonte começava a pegar aquela cor de fim de tarde que não tem nome certo. Não é laranja, não é vermelho, é o intervalo entre os dois. Aquela cor que dura 5 minutos e some. O branco estava do meu lado, quieto, a cabeça baixa, perto de mim, do jeito que ele fazia quando eu estava parado muito tempo. Não encostou, só ficou perto, o suficiente. Faísca tinha me seguido sem que eu percebesse. Estava sentado a 2 metros, me olhando com aquela expressão séria de cachorro velho. E tudo bem, disse para eles dois, e dessa vez era verdade diferente das outras vezes que eu tinha dito isso.
Não era tudo bem porque estava tudo resolvido. Não estava. Tinha processo, tinha depoimento, tinha dívida ainda, tinha decisão sobre a terra, tinha uma vida inteira para reorganizar. Era tudo bem porque eu estava sentado embaixo de um ipê roxo que Dalva tinha plantado, e o ipê estava florido, e eu estava vivo, e alguma coisa dentro de mim que eu achava que tinha morrido junto com ela tinha dado sinal de que ainda estava ali. Pequeno, mas estava. Como semente que fica na terra seca, esperando a chuva que vai vir, sem pressa nenhuma. A chuva vem, sempre vem. Voltei para a fazenda quando o céu já estava roxo. Não o roxo do ipê. Esse era mais fundo, mais quieto, o roxo de fim de dia que o cerrado faz quando quer mostrar que ainda sabe ser bonito mesmo depois de tudo. Entrei pelo portão da frente, desmontei no terreiro, soltei o branco no pasto. Ele foi devagar, sem pressa, como quem sabe que chegou em casa. A casa estava do jeito que eu tinha deixado. Porta da cozinha encostada, a barra de ferro no chão onde eu tinha largado de manhã, a xícara do café de Verônica ainda na mesa. O casaco que eu tinha colocado nos ombros dela, dobrado em cima da cadeira que ela tinha deixado assim antes de ir. Peguei a xícara, lavei, guardei, fiz café novo. Sentei na varanda, não na cozinha, na varanda, com a xícara quente na mão e fiquei olhando para o escuro que ia chegando. As cigarras começaram, aquele som constante e antigo que o cerrado faz quando o sol vai embora, que eu ouço desde criança e que sempre me pareceu a terra, dizendo que ainda está acordada, que não foi embora, que continua. Faísca se deitou aos meus pés. Fiquei assim por um tempo longo, não pensando em nada específico, deixando os pensamentos passarem sem segurar nenhum, como folha seca na superfície da água. A investigadora ia me ligar nos próximos dias. Ia ter mais depoimento, mais processo, mais coisa que eu nunca quis ter na vida. A venda da fazenda estava suspensa por enquanto. O advogado do comprador já tinha mandado mensagem pelo padre Eustáquio, que serviu de intermediário porque eu não tinha como atender telefone no meio de tudo aquilo. Suspensa, não cancelada. Eu ainda não sabia o que ia fazer, mas pela primeira vez em muito tempo, não saber não me pesava. Era só não saber, sem a angústia que vinha junto antes, sem aquela sensação de estar afundando sem chão. Às vezes, não saber é o começo de descobrir. 3 semanas depois, o processo corria em Goiânia. Laércio Braga continuava detido. O advogado bom dele tinha pedido habeas corpus 2 vezes. As 2 foram negadas pelo peso do material que Verônica tinha reunido. O capataz tinha começado a colaborar, abrindo nomes de frigoríficos, de transportadoras, de gente que comprava sabendo o que estava comprando. O esquema era maior do que eu tinha imaginado naquela tarde na cozinha. Não era só São Luís do Norte. Alcançava 3 municípios, 2 estados e uma quantidade de dinheiro que me fez entender por que aquela mulher amarrada numa árvore era perigo real demais para ser deixada viva. Eu depus 2 vezes em Goiânia. A segunda vez, a investigadora me disse que meu depoimento tinha sido importante não só pelo conteúdo, mas porque eu era o único que podia confirmar onde Verônica estava, em que condições e o que ela disse nas primeiras horas. Testemunho de pessoa sem interesse direto no caso, sem relação prévia com nenhuma das partes, sem motivo para mentir, sem interesse direto. Eu achei graça disso na hora. Estava envolvido até o pescoço, mas tecnicamente não tinha interesse direto. A vida tem dessas. Verônica me ligou numa tarde de terça-feira. Eu estava consertando uma cerca no fundo da propriedade, uma das coisas que eu tinha deixado para depois fazia meses, e que o depois finalmente tinha chegado. O telefone vibrou no bolso e eu atendi sem ver quem era. Armando. Reconheci a voz antes do nome. Verônica. Tudo bem? Tudo bem. Uma pausa pequena. Melhor do que tudo bem, na verdade. Ela contou que estava em Anápolis, na casa da irmã,
que tinha conseguido uma consultoria de administração temporária enquanto o processo corria, que o advogado indicado pela investigadora estava trabalhando sem cobrar adiantado, confiante no resultado, que ela estava dormindo, comendo, andando na rua sem olhar para trás a cada 2 passos. Como estão os pulsos? Perguntei. Ainda tem marca. Pausa. O médico disse que vai ficar cicatriz. Cicatriz não é derrota. Não, ela concordou. Estou aprendendo a pensar assim. Ficamos quietos por um momento. O vento passava pelo cerrado em volta de mim, balançando as folhas duras do pequizeiro próximo. Uma garça levantou o vôo lá no brejo do fundo, branca contra o azul. A fazenda, ela disse. Você vendeu? Não, silêncio. Você vai ficar? Olhei ao redor. A cerca que eu estava consertando. O pasto que precisava de roçada. O galpão com a telha que chiava no vento desde agosto e que eu nunca tinha arrumado porque sempre tinha outra coisa mais urgente. A goiabeira do quintal carregada com fruta amadurecendo no galho sem ninguém colher. Ainda não sei, disse. Mas enquanto não sei, eu fico. Ela deu uma risada pequena. Não era ironia, era reconhecimento. Faz sentido, ela disse. Para mim faz. Armando. O tom mudou. Ficou mais sério, mais próximo. Eu penso naquele dia. Penso muito. No branco parando no meio da estrada. Em você entrando na mata. Pausa. Sabe o que mais me impressionou? O quê? Você não hesitou na hora de cortar a corda. Mas você claramente tinha motivo de sobra para ir embora. Ela pausou. Como você decidiu tão rápido? Fiquei quieto por um momento, o vento, as cigarras começando cedo, impacientes com o calor da tarde. Não foi eu que decidi, disse por fim. Foi o branco. Ela ficou em silêncio, esperando. Cavalo velho não para à toa, disse. Aprendi isso com meu pai. Quando o animal para, você desce e olha, sempre. Pausei. O resto foi consequência. O resto salvou minha vida. Não soube o que responder. Nunca sei quando alguém diz isso. Cuida de você, Verônica. Você também, Armando. Uma última pausa. E cuida do branco. Em maio, o ipê terminou de florir. As flores caíram ao longo de 2 semanas, roxo no chão, roxo no vento, até o galho ficar verde de novo. Aquele verde novo que vem depois da flor, mais claro, mais tenro, cheio de promessa de sombra futura. Eu fui até lá algumas vezes nesse período. Não toda vez com um motivo específico, às vezes só passava perto, na volta da lida, e parava por um momento. O branco já sabia o caminho, dobrava ali sem que eu precisasse guiar. Numa dessas tardes, levei uma enxada. Capinei em volta do tronco, afastando o mato que tinha crescido com as chuvas. Não era necessário. O ipê estava bem, crescia sem ajuda, como sempre cresceu. Mas eu precisava fazer alguma coisa com as mãos ali. Precisava de um gesto. Dalva teria entendido. Ela sempre entendeu que os homens às vezes precisam trabalhar onde o coração está, mesmo quando o trabalho não é urgente. Ela dizia que a mão faz o que a boca não consegue dizer. Eu não sabia na época se concordava. Agora sabia. Quando terminei, fiquei parado olhando para o tronco. Pensei em tudo que tinha acontecido desde aquela manhã em que eu saí de casa sem olhar para trás. Pensei no silêncio errado da mata, nas cordas grossas, naquela palavra pregada no tronco com prego enferrujado. Pensei no homem que eu era quando montei no branco naquela manhã. Um homem que estava encerrando, que estava dobrando tudo e guardando, que havia confundido sobreviver com viver. E pensei no homem que eu era agora. Não era diferente por fora. Continuava calejado, continuava sozinho, continuava com dívida e com decisão por fazer. O joelho continuava rangendo, o cabelo continuava mais branco do que eu gostava, a fazenda continuava precisando de mais trabalho do que eu conseguia dar. Mas por dentro, alguma coisa tinha se deslocado, não tinha voltado ao lugar, tinha ido para um lugar novo que eu ainda estava aprendendo a reconhecer.
Era mais espaçoso lá dentro do que eu lembrava. Como quando a gente abre janela de quarto fechado e o ar entra e a gente percebe o quanto estava faltando sem ter percebido. Não era felicidade. Não preciso mentir. Era presença. Era estar no lugar onde eu estava, sem estar ao mesmo tempo em outro lugar tentando fugir. Era olhar para o ipê roxo que Dalva plantou e sentir saudade sem que a saudade virasse parede. Saudade é diferente de perda. Perda é o que some. Saudade é o que fica, mas fica de outro jeito. Fica como coisa que foi real e que o tempo não apaga, só transforma. Eu tinha confundido as duas por 4 anos. Naquela noite, sentei na varanda com o café e escrevi uma carta. Não sei bem porquê. Nunca fui de carta, mas peguei papel e caneta. O papel de embrulho que ficava na gaveta da cozinha, o tipo grosso, amarelado, e escrevi. Não foi longa, não precisava ser. Dalva, o ipê está bonito. Você tinha razão sobre o lugar. Dá para ver da estrada. Fiquei sabendo que tem gente que para olhar quando passa. Estou ficando. Não sei por quanto tempo, não sei como vai ser, mas estou ficando. Aconteceu uma coisa aqui que eu não sei explicar direito. Uma mulher amarrada numa árvore, um cavalo que parou, eu que desci. Acho que você teria descido também. Não estou bem de tudo, mas estou de volta. E é diferente. Saudade não é a palavra certa, mas é a única que tenho. Armando dobrei o papel. Fui até o quintal. Enterrei embaixo da goiabeira. Aquela que ela tinha plantado antes do ipê, a primeira árvore que ela tinha plantado na fazenda quando chegou, que ela chamava de minha, com aquele possessivo carinhoso de quem cuida. A terra estava mole ainda das últimas chuvas. Recebeu fácil. Fiquei em pé ali por um momento com a terra nas mãos, olhando para o céu. As estrelas estavam todas. Noite limpa, sem nuvem, o tipo de céu que o cerrado faz depois que decide que a temporada de chuva pode descansar um pouco. A Via Láctea atravessava tudo de um lado ao outro. Eu me lembro do meu pai apontando para ela quando eu era menino, dizendo que era o caminho dos que foram e que ficavam à noite para ver se a gente estava bem. Eu não sei se acredito nisso, mas naquela noite eu olhei para o céu por um tempo longo, só para garantir. O branco estava no pasto quando voltei, parado perto da cerca, como fazia quando o tempo estava bom e ele não queria dormir ainda. Me viu chegar e ficou quieto, me acompanhando com o olho grande e escuro. Fui até ele. Passei a mão no pescoço. Não por hábito dessa vez, por carinho. Obrigado, disse. Ele não respondeu. Cavalos não respondem. Mas ele ficou quieto debaixo da minha mão. Paciente, presente, do jeito que ele tinha sido a vida inteira. O tipo de companhia que não pergunta, não cobra, não vai embora. O tipo de companhia que para no meio da estrada quando precisa parar e que espera o dono descer. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. Fiz café. Sentei na varanda. Esperei a luz. O cerrado foi clareando devagar. Primeiro um cinza suave, depois um dourado baixo, que foi subindo devagar pelas árvores tortas, pelas folhas duras, pela terra vermelha que a madrugada deixa mais escura e o sol vai avermelhando de volta. Uma rolinha cantou, depois outra, depois as cigarras, os bem-te-vis, o barulho de asa que é o cerrado acordando, aquele concerto sem maestro que acontece todo dia, e que a maioria das pessoas nunca para ouvir. Eu ouvi. Tomei o café devagar. Pensei no cartório que eu não tinha chegado, nos papéis que eu não assinei, na vida que eu estava tentando encerrar quando o branco parou no meio da estrada. E entendi, não como conclusão racional, mas como coisa que o corpo entende antes da cabeça, que o branco não tinha parado por acidente, que a estrada não tinha sido aleatória, que uma mulher amarrada numa árvore e um fazendeiro que estava encerrando tudo não se encontraram por casualidade numa manhã de dia de cartório. Eu não sei nomear isso.
Não tenho a palavra certa. Chame de fé, chame de destino, chame de coincidência se quiser. Cada um chama do jeito que consegue, eu chamo de graça. Do tipo que não pede licença, não avisa com antecedência, não vem no momento que a gente escolheria. Vem quando o branco para, vem quando o galho quebra, vem quando a gente menos está pronto e mais está precisando. Terminei o café, levantei, fui selar o branco. Tinha cerca para consertar, capim para roçar, telha para pregar, terra para cuidar. Tinha um dia inteiro pela frente. E pela primeira vez em muito tempo, isso era suficiente.